Algumas das feridas mais profundas não vêm de inimigos que nos atacam abertamente. Elas vêm de pessoas que sorriram perto o suficiente para aprender onde éramos sensíveis e depois usaram esse conhecimento para confundir a nossa paz. Mas ouça isto claramente. A presença de pessoas falsas ao seu redor não significa que Deus te abandonou. Às vezes significa que Deus está afiando o seu discernimento, fortalecendo o seu caráter e te ensinando a amar sem se perder. Ao final desta mensagem, você vai entender como reconhecer comportamentos falsos sem se tornar desconfiado, como perdoar sem se tornar tolo, como estabelecer limites sem ódio e como permanecer fiel à missão que Deus colocou dentro de você. E antes de irmos mais fundo, se você ainda não se inscreveu, por favor faça isso agora. E por favor curta o vídeo para ajudar o nosso canal a crescer. O seu apoio ajuda esta mensagem a alcançar alguém esta noite que talvez esteja chorando em silêncio, se perguntando por que a traição doeu tão profundamente, se perguntando se está errado por finalmente enxergar a verdade. Comportamento falso não é simplesmente fraqueza. Todos nós temos momentos de fraqueza. Todos nós tropeçamos. Todos nós temos dias em que nossas palavras são melhores do que nossas ações, e a graça de Deus nos encontra ali. Mas comportamento falso é diferente. Comportamento falso é a lacuna repetida entre a imagem pública e a realidade privada. É quando uma pessoa encena lealdade, mas pratica traição. É quando alguém fala com bondade em público, mas espalha confusão em particular. É quando palavras espirituais são usadas como perfume para cobrir o odor do orgulho, do controle, da fofoca ou da manipulação. Jesus conhecia essa dor. Ele viveu entre multidões que o elogiavam em um momento e o rejeitavam no seguinte. Ele sentou-se à mesa com pessoas que o entendiam mal. Ele lavou os pés de Judas, sabendo que a traição já se movia nas sombras. Ainda assim, Jesus nunca se tornou amargo. Ele nunca se tornou falso em resposta ao comportamento falso. Ele nunca deixou que a escuridão de outra pessoa reescrevesse a sua identidade. Essa é a lição para a sua alma hoje. Não deixe que a máscara de outra pessoa faça você perder a sua missão. O Novo Testamento não nos diz para caminhar pela vida paranoicos, verificando cada sorriso em busca de uma faca escondida. Isso não é sabedoria. Isso é medo vestindo roupa religiosa. Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. Não pela performance deles, não pelo charme deles. Não por quão alto eles falam sobre Deus. Não por quão emocionados ficam quando querem simpatia. Fruto leva tempo para crescer e padrões levam tempo para se revelar. Então observe o fruto. Esse relacionamento produz paz ou confusão, traz humildade ou orgulho, cria honestidade ou manipulação. Depois de passar tempo com essa pessoa, você se sente mais claro, mais forte e mais perto de Deus, ou se sente drenado, ansioso, envergonhado e inseguro da sua própria realidade. Você já saiu de uma conversa sentindo como se o seu espírito estivesse todo embaraçado em nós. Você já pediu desculpas apenas para manter a paz, mesmo sabendo no fundo que a verdade tinha sido distorcida? Deixe nos comentários se essa já foi a sua batalha. Há pessoas que fazem você se sentir culpado por ter limites. Há pessoas que te chamam de sensível porque você finalmente percebeu um padrão. Há pessoas que querem acesso ao seu coração, mas não querem responsabilidade por como lidam com ele. Mas, amado, o seu coração não é uma estrada pública. É um jardim. E um jardineiro sábio não odeia as ervas daninhas, mas também não permite que elas sufoquem aquilo que Deus está fazendo crescer. Limites não são ódio. Limites são mordomia. Você pode amar alguém e ainda assim limitar o acesso dessa pessoa. Você pode orar por alguém e parar de contar a ela sua dor privada. Você pode perdoar alguém e ainda entender que essa pessoa não é segura o suficiente para ficar perto do seu chamado. O perdão libera a vingança do seu coração, mas a sabedoria decide quem recebe a chave do seu quarto interior. Jesus modelou isso perfeitamente. Ele amava profundamente, mas não era ingênuo. Ele demonstrava misericórdia aos quebrantados, mas confrontava a hipocrisia. Em Mateus capítulo 23, ele falou diretamente aos líderes religiosos que pareciam limpos por fora, mas estavam cheios de orgulho por dentro. Em Mateus capítulo 18, ele deu um caminho para confrontação honesta. Vá em particular, fale a verdade, busque restauração. E em Romanos capítulo 12, somos lembrados de não pagar o mal com o mal. Isso significa que você não supera comportamento falso, tornando-se falso também. Você não se cura da fofoca, fofocando mais alto.
Você não derrota a manipulação tornando-se manipulador. Você não prova a sua força tornando-se frio, sarcástico e inalcançável. O inimigo adoraria usar a falsidade de outra pessoa para fazer você perder a sua ternura. Mas Deus pode te ensinar como permanecer sensível sem permanecer exposto. Há uma diferença. Um coração sensível ainda pode ter um portão forte. Alguns de vocês passaram por esgotamento. Vocês carregaram pressão familiar, ansiedade financeira, estresse no trabalho, feridas na igreja, traição de amizade e luto privado, tudo ao mesmo tempo. Alguns de vocês sorriram por fora enquanto lutavam contra a depressão em quartos silenciosos. Alguns de vocês oraram com a garganta seca e se perguntaram por que Deus permitiu que certas pessoas mostrassem suas verdadeiras cores somente depois que vocês confiaram nelas. Mas talvez a revelação tenha sido misericórdia. Talvez Deus não as tenha exposto para te envergonhar. Talvez Ele tenha exposto o padrão para proteger o seu propósito. Talvez Ele tenha permitido que o fruto se tornasse visível para que você parasse de se culpar pelo veneno no solo. Ainda assim, precisamos ter cuidado. Nem todo mundo que te decepciona é falso. Nem todo mundo que mantém algo em particular é enganoso. Pessoas saudáveis também têm limites. Algumas pessoas estão simplesmente crescendo, curando, aprendendo, falhando e tentando de novo. Uma pessoa sincera pode cometer um erro e ainda caminhar em direção à verdade. Uma pessoa sincera pode ser corrigida e se tornar humilde. Uma pessoa sincera pode falhar com você, mas não continuará construindo uma mansão dentro da mentira. Então, antes de chamarmos alguém de falso, também precisamos olhar no espelho. Jesus disse para lidarmos com a trave no nosso próprio olho antes de focarmos no cisco no olho de outra pessoa. Isso não significa que ignoramos comportamentos prejudiciais. Significa que examinamos primeiro o nosso próprio espírito. Estou sendo honesto? Estou sendo humilde? Estou dizendo a verdade ou estou apenas protegendo o meu lado da história? Estou buscando cura ou estou buscando vingança disfarçada de discernimento? É aqui que começa o autodomínio. Autodomínio não é controlar todas as pessoas ao seu redor. É permitir que o Espírito Santo governe aquilo que se levanta dentro de você. É respirar antes de reagir. É orar antes de postar. É buscar conselho antes de cortar todo mundo. É se recusar a deixar que a dor se torne a sua personalidade. E se você ainda está assistindo, isso significa que esta mensagem era para você. Tire um momento agora. Curta este vídeo, inscreva-se e comente 77 como um sinal de que você está escolhendo discernimento em vez de amargura, verdade em vez de confusão e crescimento espiritual em vez de caos emocional. Quando você interage com esta mensagem, você ajuda a amplificar a energia da esperança, da sabedoria e da fé, para que ela possa alcançar outra alma que precisa se lembrar de que Deus ainda está guiando. Houve um momento na igreja primitiva em que Ananias e Safira fingiram dar com total honestidade enquanto escondiam a verdade. O problema deles não era terem limites com o dinheiro. O problema deles era a enganação. Eles queriam a aparência de entrega sem a integridade da entrega. E isso ainda acontece hoje. Pessoas podem querer a imagem da lealdade sem o sacrifício da lealdade, a imagem do amor sem a honestidade do amor, a imagem da fé sem a humildade da fé. Mas Deus vê por baixo da superfície. As pessoas podem aplaudir a máscara, mas o céu examina o coração. Pedro também teve um momento de hipocrisia quando se afastou de certos crentes porque temia o que os outros pensariam. E Paulo confrontou. Isso nos ensina algo poderoso. Até pessoas sinceras podem agir falsamente sob pressão, mas quando a verdade chega, os humildes podem ser restaurados. Então a pergunta não é apenas eles falharam. A pergunta é: o que eles fazem quando a verdade chega? Eles se arrependem ou encenam, eles escutam ou culpam, eles crescem ou te punem por você ter percebido. E quando um relacionamento se torna inseguro, quando há abuso emocional, ameaças, manipulação constante ou medo, não force uma confrontação privada só porque você quer parecer espiritual. Busque ajuda. Converse com um pastor de confiança, conselheiro, mentor, amigo maduro ou figura de autoridade. A sabedoria de Deus não é imprudente. O bom pastor não pede que suas ovelhas durmam ao lado de lobos apenas para provar que são perdoadoras. Deixe esta oração subir do lugar em você que está cansado da confusão. Senhor, dá-me olhos que vejam a verdade sem se tornarem desconfiados de todos. Dá-me um coração que perdoa sem se entregar ao dano. Ensina-me a diferença entre fraqueza e enganação,
entre privacidade e manipulação, entre uma pessoa que está crescendo e uma pessoa que está se escondendo. Cura as feridas que me fizeram ignorar sinais de alerta. Fortalece a minha coragem para falar a verdade com amor. Cerca-me de conselhos sábios, comunidade fiel e pessoas cujos frutos reflitam o teu espírito. E, acima de tudo, impede-me de me tornar aquilo que me feriu. Em nome de Jesus, amém. Agora respire. Você não está louco por perceber o fruto. Você não é cruel por precisar de limites. Você não é menos cristão por se afastar de alguém que continua ferindo a sua paz. Você está aprendendo a caminhar como Cristo, sensível, verdadeiro, corajoso e livre. Aqui está o seu caminho prático. Observe padrões, não momentos isolados. Ore por sabedoria antes de reagir. Escreva o que aconteceu se a confusão continuar se repetindo. Tenha uma conversa honesta quando for seguro. Busque conselho sábio quando a situação for pesada. Estabeleça um limite que proteja a sua paz. Então observe a resposta. A humildade revela um tipo de coração. A defensividade, a culpa jogada em você e a manipulação repetida revelam outro. E em tudo isso, guarde a sua própria integridade. Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Fale a verdade sem crueldade, perdoe sem fingir, ame sem se perder. Afaste-se quando a sabedoria disser para se afastar e permaneça quando Deus der graça, clareza e arrependimento mútuo. Porque a vitória mais profunda não é apenas reconhecer comportamento falso. A vitória mais profunda é permanecer real em um mundo cheio de máscaras. A vitória mais profunda é manter a sua alma limpa quando outros jogaram sujo. A vitória mais profunda é se recusar a deixar que a traição transforme o seu coração em pedra. Deus ainda está te formando. Deus ainda está te protegendo. Deus ainda está te ensinando que discernimento não é escuridão, é luz. E quando você anda nessa luz, não precisa mais correr atrás de explicações de pessoas comprometidas com a confusão. Você pode abençoá-las, liberá-las e continuar caminhando com os olhos em Cristo. Uma máscara pode impressionar a multidão, mas o fruto revela a árvore. Uma ferida pode abalar o seu coração, mas Deus ainda pode firmar os seus pés. Caminhe com gentileza, caminhe desperto e nunca deixe que a falsidade roube a verdade de quem Deus te chamou para ser. Se você já enfrentou essa tempestade, escreva "Ainda estou de pé" nos comentários. O comportamento falso pode revelar a máscara, mas Deus usa o discernimento para proteger a sua missão, a sua paz, o seu caráter e a sua identidade em Cristo. Por favor, curta, compartilhe e inscreva-se no nosso canal Inspiração Divina para ajudar esta mensagem a alcançar mais corações, fortalecer mais almas e lembrar mais pessoas de que com um só Deus, verdadeira sabedoria e fé corajosa, elas podem se levantar novamente.